Não se esqueça de dar o like. Meu marido usou cogumelos uma vez e eu não sei se o nosso casamento vai sobreviver. Eu pensava que tínhamos o melhor casamento. Achava que éramos os sortudos. Não era perfeito, mas era realmente ótimo. Nunca me preocupei com outras mulheres porque pensava que o que tínhamos era forte o suficiente para que outras pessoas não importassem. Ele é muito bonito, e mulheres bonitas já flertaram com ele bem na minha frente antes e isso não me incomodava porque eu sabia que o coração dele estava comigo. Ele usou cogumelos há 3 meses. Ele adorou. Disse que mudou a vida dele. Ele disse que agora entende que tudo no universo está exatamente como deveria estar, que tudo vai ficar bem e que nada importa. Ele disse que podia me ver de uma maneira que nunca tinha me visto antes. Ele chorou comigo no sofá e lançou raios de amor em meu coração. Eu pensei que estávamos ficando mais próximos. Ele tem falado sobre quanto mais ama todos com quem interage diariamente. Seus amigos. Seus colegas de trabalho difíceis. Tudo isso me parecia platônico e eu assumia que o amor dele por mim ainda era especial e único. Agora ele tem uma paixão por outra pessoa. Ok, isso acontece. Eu estaria mentindo se dissesse que nunca tive paixões. Mas ele está intencionalmente buscando oportunidades para interagir com essa pessoa. Eu disse a ele que isso é um pouco desrespeitoso comigo e com nosso casamento. Perguntei se era uma boa ideia se colocar em uma posição de continuar desenvolvendo sentimentos por outra pessoa. Ele concordou que não era. Mas percebi que ele não estava me tranquilizando nessa conversa. Ele não estava me dizendo que sua paixão não importava porque o amor dele por mim era muito maior do que ele sentia por essa outra pessoa. Achei estranho ele não dizer nada assim e perguntei sobre isso no dia seguinte. Ele me disse: "Não vou mentir para você e dizer que você é insubstituível e que você não tem nada com que se preocupar." Gente, o homem com quem me casei nunca teria me dito isso. Estamos conversando sobre isso nos últimos dias. Ele me diz que não está apegado a mim porque não está apegado a nada mais, e que isso não é algo ruim. Ele escolhe estar comigo, mas não depende de mim para sua felicidade. Para mim, parecia que ele não valoriza mais nosso casamento porque seu amor por todos no mundo cresceu tanto que seu amor por mim não é mais único ou especial para ele. Perguntei: "Você quer não estar mais comigo para poder sair e amar o mundo?" E ele demorou vários segundos para me responder. Meu coração se partiu completamente esperando ele responder porque eu nunca teria esperado que essa fosse uma pergunta difícil para ele. Eventualmente, ele respondeu: "Eu acho que não." Eu fiquei devastada durante essa conversa e ele não mostrou nenhuma emoção. O homem com quem me casei não teria sido capaz de me ver com tanta dor sem ter uma resposta emocional. Ele vai começar a ver um terapeuta, mas eu estou completamente perdida e não sei o que fazer. Não posso acreditar que meu casamento está desmoronando por causa de uma viagem de 2 gramas de cogumelos. Não consigo me conectar com ele ou alcançar ele. Não entendo por que ele parece não se importar. Acho que estou procurando conselhos e me perguntando se alguém teve experiências semelhantes. Espero que alguém me diga que os efeitos vão desaparecer com o tempo e que eventualmente terei meu marido de volta. Já li tantos relatos de experiências com cogumelos e nunca ouvi falar de algo assim acontecendo com ninguém. Já vi relatos de pessoas se apaixonando mais profundamente e se dedicando aos seus cônjuges, e o oposto está acontecendo comigo. Estou extremamente triste e não sei o que fazer. Ele pode ter experimentado uma morte do ego. Algumas pessoas tomam doses muito grandes para alcançar isso intencionalmente. Quando uma pessoa tem uma morte do ego, ela não está mais apegada à sua identidade. Elas aprendem que nossa identidade é uma ilusão criada pelo nosso ego. É um conceito difícil de explicar, então não vou tentar. Ele parou de mostrar interesse em coisas que costumava gostar? Música, esportes, hobbies, etc. Pesquise no Google, Noite Escura da Alma, para entender o que ele está experimentando. Ele não perdeu o interesse nas coisas e diz que está geralmente mais feliz desde sua viagem. Seu interesse esportivo mudou, o que foi muito surpreendente para todos que o conhecem, mas ele ainda está muito interessado em esportes. Já conversamos sobre a morte do ego e ele não tem certeza se classificaria isso como morte do ego. Ele acha que é uma possibilidade. Eu tive algumas noites escuras da alma e não parece isso para mim. Não acho que isso foi apenas pelos cogumelos. Acho que seu marido só quer sair do casamento e os cogumelos apenas abriram ele para isso. É estranho porque tenho alguns familiares poliamorosos e ele sempre foi extremamente contra isso.
mais do que eu. Eu sei que isso não descarta que é exatamente isso que está acontecendo, só é difícil de engolir. Eu não acredito em almas gêmeas, mas isso não significa que ele seja substituível para mim. Nós crescemos juntos e construímos algo que nunca terei com outra pessoa. Ele teve uma experiência de quase morte alguns anos atrás que me fez enfrentar sua mortalidade. Tive que pensar em como reagiria se ele morresse. Eu sabia que levaria anos para me recuperar e que sentiria como se uma grande, importante parte de mim tivesse morrido. Ele não parece sentir isso por mim agora. Atualização. Mostrei a ele o tópico original na noite passada. Vocês simplesmente quebraram o cérebro dele, no melhor sentido. Vocês conseguiram alcançá-lo de um lugar de entendimento ao qual eu não tinha acesso. Estou incrivelmente grata. Ele leu todos os comentários, naquele momento, e, assim que fizemos contato visual, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Foi a primeira vez que ele chorou desde a viagem. Assim que o vi chorando, soube que ficaríamos bem. Tivemos um grande e súbito momento de, aí está você. Bem-vindo de volta. E nos abraçamos e choramos juntos. Realmente acho que a questão era a integração. Mencionei o otimismo dele nos comentários, e isso leva a fazer coisas como experimentar drogas sem fazer nenhuma preparação ou pesquisa antes. Então ele simplesmente não estava familiarizado com o conceito de integração e não estava preparado para a importância que isso se revelou ser. Ele estava, como muitos de vocês disseram, perdido no molho. Adorei isso. Parece mesmo que ele, de repente, saiu de algo na noite passada. Nos últimos 3 meses, ele falou sobre ser capaz de acessar algo que nunca desapareceu após sua viagem. Na noite passada foi a primeira vez que ele disse que não conseguia acessar isso. Ele riu e disse que parecia que tinha acabado de sair de uma viagem de 3 meses. Cobrimos todas as preocupações que expressei no meu post que consegui lembrar. Ele quer ser poliamoroso? Não. Ele se sente apegado a mim agora? Sim. Ele ficaria chateado se eu morresse ou o deixasse? Sim. Ele me vê como substituível? Não. Ele está confiante de que quer ficar comigo? Sim. Ele entende e valoriza o conceito de família? Sim, não escrevi sobre isso no post, mas era outra coisa sobre a qual não conseguíamos concordar. Ele também compartilhou que sua paixão agora não significa nada para ele e pediu desculpas 1000 vezes por tudo. Os cogumelos definitivamente revelaram alguns problemas subjacentes em nosso casamento, mas eu não acho que seja exatamente o que muitos comentários sugeriram, que ele sempre quis abrir nosso casamento. Discutimos na noite passada que ele tem algumas necessidades não atendidas que ele não tem comunicado a mim porque sou autista e ele geralmente me trata como se eu fosse muito delicada, apesar de como ele apareceu no post. Vamos continuar trabalhando nisso. Estou muito grata por termos algo em que podemos trabalhar. Para aqueles que dizem que eu só preciso usar cogumelos e então vou entender e tudo será resolvido, eu usei mais cogumelos do que ele. Esse nunca foi o problema. Para aqueles que comentaram sobre a dosagem, 2 gramas, foi Lemon Tech. Eu mesma experimentei há algumas semanas o grande impacto que isso tem na intensidade. Para aqueles que pensam que é um episódio maníaco, ele não tem histórico de depressão. Ele ainda mencionará isso ao terapeuta, mas acho improvável. Temos algumas coisas novas e divertidas para trabalhar, mas sinto que tenho meu marido e melhor amigo de volta. E ele olha para mim com olhos apaixonados novamente. Obrigada, obrigada a todos que tiraram um tempo do seu dia para escrever comentários atenciosos. Estou muito feliz que deu certo. Eu esperava uma atualização sobre este post. Tenho uma pergunta de acompanhamento. Há alguma maneira de descobrir se ele convidou a nova paixão para sair, e se ela o rejeitou? Estou perguntando porque costumo ter pensamentos intrusivos como esses, e sei lá, acho que seria um bom lugar para compartilhá-los. Tenho 100% de certeza que nada disso aconteceu. Ele acha que ela está interessada nele e tem me mantido informada sobre qualquer coisa que ela diga ou faça que seja inapropriada, antes e depois de eu saber sobre a paixão dele. A maioria das coisas nem é inapropriada na minha opinião, mas ele tem sido muito cauteloso o tempo todo. Definitivamente nada flagrantemente inapropriado aconteceu da parte de nenhum dos dois. Minha esposa quer que eu rejeite uma oferta de emprego porque minha ex trabalha lá. Eu, 36, tenho discutido com minha esposa sobre esse problema nos últimos dias.
Queria algumas opiniões neutras, especialmente de mulheres casadas, sobre o que vocês fariam nesse cenário. Trabalho na área de tecnologia e nossa área de pesquisa é muito específica. Tive problemas com minha empresa atual e comecei a fazer entrevistas em diferentes empresas. Em uma das empresas, encontrei Abby, com quem namorei há 14 anos. Namoramos por 3 anos e terminamos amigavelmente porque eu queria continuar meus estudos e ela queria que eu me estabelecesse. Conheci minha esposa 1 ano após nosso término e ainda era amigo, com benefícios ocasionais, de Abby até então. Fui franco sobre toda a situação com minha esposa, e ela me disse logo no início do nosso namoro que a minha amizade com Abby a incomodava. Eu amava minha esposa e estava sério sobre nós, então foi uma decisão fácil parar de sair com Abby. Abby ficou confusa, mas entendeu o motivo. Não falamos desde então. Minha esposa e eu estamos casados há 11 anos e temos um filho pequeno muito fofo. Durante o processo de entrevista, Abby foi uma das entrevistadoras e tivemos uma discussão profissional agradável. Recebi uma oferta de emprego dessa empresa na semana seguinte. Eu estaria em uma posição de gerência intermediária e Abby estaria diretamente sob minha supervisão. Já informei o gerente de contratação sobre Abby, e eles não parecem ter problemas com isso. Também recebi outras 2 ofertas de emprego e negociei com todas as empresas. A primeira empresa, onde Abby trabalha, está disposta a me pagar quase 80 mil a mais do que as outras empresas. No entanto, minha esposa me lembrou que eu prometi a ela que não manteria contato com Abby muitos anos atrás, e ela está me pedindo para aceitar a oferta da empresa que está oferecendo a segunda melhor compensação. O argumento dela é que seria estranho para mim ser o gerente de Abby e, como trabalhamos na mesma área, não é como se eu pudesse transferi-la para outro gerente. Ela insiste que não é insegurança, mas sim que eu fiz uma promessa. Ela diz que a escolha final é minha, mas não se sente confortável comigo gerenciando Abby e trabalhando com ela. Vejo o lado dela, pois teria que viajar com minha equipe, incluindo Abby, por alguns dias para um local de trabalho pelo menos uma vez por mês. Posso entender por que isso deixaria minha esposa nervosa. Pessoalmente, quero me juntar à primeira empresa, pois a compensação é maior e a experiência seria muito valiosa para mim. Eu seria errado se decidisse ir para a primeira empresa? Isso proporcionará muita segurança financeira para minha família e seria bom para minha carreira. Não quero que isso seja retirado por causa de Abby. Ao mesmo tempo, quero que minha esposa se sinta confortável e não fique constantemente preocupada com a situação que estarei colocando-a. Abby é casada e tem filhos. Você disse que a breve interação foi profissional, mas você realmente não conhece o ponto de vista e motivos de Abby aqui? Sua esposa está claramente insegura, mas ela pode ter um bom motivo para estar insegura. Não posso dizer se você está sendo verdadeiro ou não. Isso é um cenário perfeito para você trair. Acho que só você realmente sabe se está sendo suspeito, mas a reação da sua esposa está dentro do normal. Minha esposa fez todo o trabalho de detetive e descobriu que Abby é divorciada e não tem filhos. Esse foi um dos motivos pelos quais ela ficou um pouco apreensiva sobre eu aceitar o emprego também. A atualização. Queria dar uma atualização rápida. Postei uma semana atrás sobre estar confuso com uma oferta de emprego que minha esposa queria que eu rejeitasse porque minha ex, vamos chamá-la de Abby, estaria diretamente sob minha supervisão. Sei que muitos de vocês apontaram por que isso é uma má ideia, mas quero ser honesto aqui. A razão pela qual escrevi o post foi para obter ideias de como posso convencer minha esposa de que devo aceitar a posição. Senti que nunca dei a minha esposa um motivo para não confiar em mim, exceto uma vez, longa história, e não deveria tomar decisões importantes que beneficiem minha família por causa de Abby, com quem não falo há 14 anos. Na sexta-feira à noite, tivemos uma longa discussão, já que nosso filho estava na casa da minha cunhada para uma brincadeira. Como muitos de vocês apontaram, minha esposa pode estar insegura com relação a eu sair com Abby especificamente porque éramos amigos com benefícios após o término. Perguntei a ela sobre isso e disse para ser honesta, pois nunca tomaria uma decisão sem ela estar 100% a bordo. Minha esposa disse que, de todas as minhas ex-namoradas, ela se sentia um pouco insegura com relação a Abby. O motivo era porque eu não tive um término limpo com ela e tive sentimentos persistentes mesmo quando conheci minha esposa. Para contextualizar, quando conheci minha esposa, por meio de amigos em comum, ainda era amigo com benefícios de Abby por alguns meses depois. No entanto, esclareci as coisas com Abby e terminamos de vez antes de convidar minha esposa para nosso primeiro encontro. Minha esposa tinha ouvido falar sobre como eu não conseguia superar Abby antes disso e só concordou em sair comigo depois que eu disse a ela que decidi cortar contato com Abby.
Perguntei à minha esposa se ela sente que serei menos leal a ela se eu estiver perto de Abby. Minha esposa e meu filho são tudo para mim e assegurei que não há circunstâncias em que eu sequer pensaria em ultrapassar os limites e arriscar isso. Também assegurei que manterei limites profissionais com cada um dos meus subordinados, como tenho feito nos últimos anos, e Abby não será diferente. No entanto, se eu perder essa oportunidade de emprego por causa de Abby, sempre sentirei que, independentemente do que eu faça, minha esposa não confia 100% em mim. Minha esposa disse que confia 100% em mim e não quer que eu sinta que estou fazendo algo errado. Ela disse que não quer que cenários hipotéticos afetem as decisões importantes que tomo na minha carreira e está de acordo com eu aceitar a oferta. Ela pediu para garantir que estabeleçamos regras específicas sobre Abby. Uma delas sendo sem comunicação fora do trabalho, manter apenas comunicação estritamente profissional e sempre comunicar demais com minha esposa sobre tudo relacionado a Abby. Abby me mandou uma mensagem no sábado dizendo como foi ótimo me ver durante o processo de entrevista, e imediatamente contei para minha esposa. Com base na ideia dela, respondi para Abby no LinkedIn e vou garantir que qualquer comunicação nossa permaneça lá. Eu tinha até segunda-feira para aceitar a oferta. Ontem, quando fui ao meu escritório, estava planejando ligar para outra empresa durante o horário de almoço. No entanto, meu gerente me chamou para uma sala de reunião para discutir algo urgente. Minha empresa atual sabia que eu estava considerando outras ofertas, eu tinha contado a eles, e decidiu igualar a oferta da empresa de Abby. Não é exatamente a mesma compensação, mas é apenas 20 mil a menos do que a oferta deles. Além disso, eles também me garantiram que me promoveriam assim que uma posição de diretor fosse aberta em uma das equipes. Foi incrível e liguei para minha esposa. Ela ficou muito feliz, e claro, decidi ficar no meu emprego atual. No geral, estou feliz por ter recebido um grande aumento no meu local atual e também sei que minha esposa não é insegura e confia em mim 100%. Edição. Como muitas pessoas estão perguntando o que foi a única coisa, adicionando aqui em vez de responder. Foi estúpido. Anos atrás, a amiga da minha esposa me disse que nos beijamos enquanto estávamos bêbados e eu não contei para minha esposa. A amiga dela achou que eu era o marido dela e pediu desculpas muitas vezes. Contei para minha esposa alguns dias depois, por culpa. Minha esposa tinha visto todo o incidente e riu porque eu empurrei a amiga bêbada quando ela tentou me beijar, o que eu não lembro. Mas foi só isso. Ela ainda me zoa e zomba a amiga sobre isso até hoje. Eu não bloqueei Abby e nem planejo bloquear. Não a bloqueei 14 anos atrás e não entrei em contato com ela uma vez. Ela também não é uma maluca como todos estão fazendo parecer e respeitou meus desejos e nunca me mandou mensagem durante esse tempo. Confio em mim mesmo para ficar longe dela sem ser rude. Só porque ela é atraente e tivemos um histórico de namoro há muito tempo não é motivo para ir além e bloqueá-la para fazê-la se sentir mal. O ex-namorado da minha filha está me solicitando sexo. O ex-namorado da minha filha levou meu gato quando terminaram. Ele entrou em contato comigo alguns dias depois e disse que devolveria o gato se eu fizesse sexo com ele. Quero saber quais são minhas opções legais. Eu moro em Oklahoma. Qual a idade do namorado? Se você trocar sexo pelo gato, estará se envolvendo em prostituição. Ele tem 18 anos. De forma alguma estou considerando fazer isso. Quero saber se posso usar a exigência dele contra ele. Você pode registrar um boletim de ocorrência pelo seu objeto roubado. Tentei isso. O policial disse que era uma questão civil e se recusou a registrar o boletim. Isso foi antes do ex-namorado da minha filha fazer sua exigência. Atualização. Consegui meu gato de volta. Depois de ver as respostas de todos ao meu último post, decidi tomar uma medida para recuperar meu gato. Resumindo, consegui entrar em contato com o ex-namorado da minha filha e disse a ele que faria o que ele pediu, mas tinha que ser na minha casa e eu tinha que ver meu gato primeiro para saber se ele a havia trazido consigo. Ele concordou e apareceu na minha casa com meu gato. Assim que ele estava dentro da casa e eu tinha posse do meu gato, meu namorado, que também é o pai da minha filha, e o novo namorado da minha filha, ambos, saíram do quarto e, gentilmente, escoltaram o ex-namorado para fora da minha propriedade sem mais incidentes. Obrigada a todos pelos comentários e conselhos. Fiquei espantado com tamanha inteligência e otimismo desse cara, parabéns. Acho que esta mulher está me usando como babá grátis. Eu, 24, ensino boxe no meu tempo livre, um dia por semana, ensino crianças.
Tenho uma mãe que estou começando a sentir que está se aproveitando dessas aulas. Ela está cada vez mais atrasada para buscar o filho após a sessão. Para dar um contexto, esta é uma mulher rica. Não é que ela esteja trabalhando. Ela é dona de casa. Não tem outros filhos. Ela me contou tudo isso porque outra coisa que ela adora fazer é ter conversas longas comigo, além de já estar atrasada. Ela esteve atrasada na maioria das aulas de março, 3 aulas. Falei com ela sobre isso no final do mês e ela se desculpou e disse que não aconteceria novamente. Aconteceu. Mais 2 vezes. Então, comecei a cronometrá-la. Na segunda semana de abril, não houve aula na primeira semana, ela chegou 45 minutos atrasada. Depois passou mais uns 20 minutos conversando comigo. Outro dia, cronometrá-la novamente. Ela chegou por volta de 1 hora depois do fim da aula. Fiz questão de mostrar a ela meu cronômetro e dei um aviso de que removeria o filho dela da minha turma. Ela tentou desviar a conversa, então levantei o cronômetro e liguei novamente. Ela disse que eu estava sendo injustificavelmente rude, palavras dela. Expliquei, educadamente, que tenho outras obrigações e que seu atraso constante atrapalha minha programação. Ela não quis ter essa conversa, foi pisando duro até o lado do motorista do carro. O filho dela baixou a janela para me agradecer e se despedir. Eu disse adeus e acrescentei, diga à sua mãe para parar de se atrasar. Ela relatou nossa conversa ao meu chefe, mas distorceu tudo. Ela disse que eu ameacei seu filho com a expulsão do programa. Eu não disse isso dessa forma. E eu não disse isso ao filho dela. Existem outros instrutores, eu só estava insinuando, para ela, que não o teria no meu grupo. Meu chefe ainda me deu uma bronca sobre como eu não tenho esse poder e não posso fazer essas declarações. Ele falou sobre profissionalismo e como estou sendo muito rígido com essa mãe, que pode ter outras circunstâncias acontecendo. Mas eu não estou sendo pago pela hora após essa aula que passo cuidando do filho dela. O garoto é ótimo, mas eu tenho coisas para fazer. Para pessoas que trabalham com crianças, qual é a etiqueta aqui? Devo dar uma margem aos pais? Eu disse ao meu chefe que vou começar a contabilizar todas as horas e um deles terá que me pagar. Atualização. Peguei várias dicas das pessoas que me deram conselhos aqui. Escrevi um e-mail detalhado para meu chefe e coloquei em cópia outras pessoas que administram este programa, incluindo co-instrutores. Fiz isso pela transparência, responsabilidade para pressionar meu chefe a fornecer uma política sobre o problema, em vez de lidar conosco caso a caso. Meu chefe não respondeu ao e-mail, em vez disso, me chamou para vê-lo. Eu meio que já esperava que ele fizesse isso. Ele me perguntou por que enviei o e-mail copiando todos e claramente não estava feliz com minha abordagem. Ele continuou tentando minimizar a situação e me fazer sentir que eu estava errado. Ele me disse que eu estava sendo ganancioso. Que minha atitude em relação a uma mãe estar atrasada é exagerada e que estou procurando problemas. Eu deveria basicamente esperar depois do expediente, se necessário, sem pagamento, porque é um programa para crianças. Deveria fazer isso de coração e fazer isso pelas crianças. Tive que virar o rosto para esconder o fato de que queria rir naquele momento. Mas, na maioria das vezes, estava frustrado. Ter políticas adequadas não só protege a equipe, protege as crianças, sem mencionar o negócio dele. Depois de deixar claro minha perspectiva, de maneira principalmente profissional, ele cedeu um pouco. Infelizmente, ele me disse diretamente que não vai me pagar retroativamente pelo tempo que registrei esperando por essa mãe, mas implementará uma política de atraso daqui para frente. Ele cumpriu isso. Tentou jogar outros incentivos inúteis para mim. Não aceitei. Essa mãe não se atrasou essa semana. Ela tentou chamar minha atenção quando veio buscar o filho e eu a ignorei. Ela acabou saindo do carro e me perguntou se eu via-la acenando. Continuei a ignorá-la. Ela me desgastou porque continuou me seguindo enquanto eu fechava a academia. Informei a ela porque estava dando tratamento silencioso. Ela se desculpou e também tentou me dar um cheque na hora. Não aceitei o dinheiro. Disse a ela, honestamente, talvez eu peça demissão. Estou compartilhando isso porque a mulher claramente vive no próprio mundo dela. Aqui, apenas pegue meu dinheiro e pare de ficar bravo comigo. Eu estava tão furioso. Foi difícil não dizer mais do que disse para ela. Estou em dúvida se devo deixar isso para lá. Talvez o programa melhore com o tempo. Não é muito dinheiro que vale a pena lutar. Estou tão decepcionado com meu chefe. Conheço ele há muito tempo como mentor e amigo.
Ser seu funcionário tem sido outra coisa. O programa em si é muito novo e desorganizado. Devido a diferenças de opinião sobre como é gerido, duvido que eu fique com ele. Esta é a primeira vez que trabalho em um emprego que envolve crianças. Minha profissão real é não relacionada ao boxe. Isso foi mais algo que comecei espontaneamente, porque vi o mérito e quis fazer minha parte para ajudar. Admito que também poderia usar o dinheiro extra. Não quero ser ganancioso ou mesquinho, mas vivo em uma cidade insanamente cara e cuido de alguém com contas médicas caras. Não revisei isso, mas parece mais longo do que queria. Sinto muito. Estou cansado. Eu não diria que estou com raiva da situação. Acho que estou principalmente frustrado com a abordagem do meu chefe para lidar com problemas. É difícil transmitir tudo isso por escrito, mas ele é extremamente teimoso e cabeça dura. Ele se ofende desnecessariamente com feedback construtivo e guarda rancores. Fazer com que ele faça qualquer coisa é sempre mais difícil do que precisa ser. Ele vai tentar te atropelar, sempre há atrito, não importa o que você sugira. Não deveria ser assim. Acho que estou aceitando a realização de que ele é um ótimo amigo e mentor, mas uma pessoa terrível para colaborar ou fazer negócios. Eu gostaria que ele tivesse levado mais a sério o que eu disse em vez de focar tanto nisso como sendo um problema isolado quando poderia facilmente acontecer novamente com outro pai. Mesmo que ele tenha implementado as novas políticas, ele está agindo como se tivesse me feito um favor. A pessoa com quem eu estava zangado é a mãe. Por causa da maneira como ela falou comigo e jogou dinheiro em mim. Não houve compreensão. Ela foi tão rápida em me denunciar para meu chefe e distorcer minhas palavras na semana passada, e essa semana ela está na busca tentando me acenar como se nada tivesse acontecido. O direito dessa mulher. Ela não suporta ser ignorada. E quando lembrei a ela do que fez, ela agiu como se fosse apenas um problema de dinheiro. Quem se importa com os compromissos para os quais eu me atrasei e o problema que ela me causou? Você faria a coisa certa em cortar suas perdas, ver isso como uma oportunidade de aprendizado para o que não é apenas intolerável, mas provavelmente legal. Não consigo pensar em nenhum estado onde se pode esperar que alguém continue trabalhando sem pagamento. Eu sugeriria até mesmo relatar as horas que você não foi pago ao Conselho Trabalhista do seu estado, se você for dos Estados Unidos. Estão se aproveitando de você aqui, mas você sabe disso. Faça o que for melhor para você. Eu não estou sugerindo apenas que você faça a denúncia para ser pago, mas também para colocar esta empresa em alerta porque você provavelmente não é a única pessoa que eles tentarão explorar dessa forma, especialmente depois que você sair, e ter esse registro é importante para mostrar um padrão de comportamento por parte dos proprietários do negócio. A atualização. Consegui que outros instrutores pressionassem meu chefe junto comigo. Também informei a ele que preciso deixar a turma de crianças e que vou deixar o treinamento que faço com os adultos também, sair da academia e nossa amizade se ele não me ouvir com respeito. A razão pela qual quis evitar denunciar meu chefe é porque tenho um relacionamento com ele e quase todos na academia há quase 10 anos. Não queria recorrer a fazer uma denúncia sem explorar todas as outras opções primeiro. Meu chefe cedeu. Vou receber pelo tempo extra que registrei no próximo pagamento. Daqui para frente, não ensinarei mais crianças, porque embora tenhamos uma política e uma taxa de atraso em vigor, como está agora, os instrutores ainda são responsáveis por ficar até a última criança sair e meu chefe não quer negociar isso. Não posso ficar depois das aulas. Tenho outras obrigações no mesmo dia da aula que ensino. É lamentável porque essa mãe é a única atualmente abusando do sistema porque pode pagar por isso. A mãe desse garoto se atrasou novamente esta semana por 30 minutos. Mostrei a ela meu cronômetro. Também disse a ela que pedi demissão. Ela me perguntou se os avisos de atraso reiniciam quando um novo instrutor assume, não reiniciam. Ela então tentou me contratar como instrutor particular do filho dela. Eu disse não, mas talvez eu reconsidere se ela quiser aulas. Eu adoraria dar uma lição nela. Bem, isso é o fim disso. Sinto muito por não ter conseguido continuar com este programa infantil, mas está muito desorganizado para mim agora. Parece que ela não tem respeito nenhum pelo tempo dos outros. Quem não gosta de dinheiro, mas meu tempo é dinheiro e eu valorizo meu tempo muito mais do que o dinheiro dela. Boa decisão em não trabalhar para ela, quem sabe que tipo de inferno ela colocaria você. Pessoas com dinheiro sabem que dinheiro fala e a maioria vai aceitar. Quando você não aceita por princípio, elas simplesmente não conseguem entender.
Pessoas como ela estragam tudo para outros pais e meu chefe se recusa a implementar uma condição como X quantidade de atrasos resultará na retirada do seu filho da aula. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.